Olá, vou usar um nome fictício, porque eu prefiro assim. Bem, tenho 51 anos hoje. Vou usar o nome aqui de Sônia. Cresci ouvindo as histórias do meu pai. Um senhor respeitado, homem bom, honesto, trabalhador. Ele foi ex-combatente de 1945 e nos contou que cruzou várias vezes com o lobisomem, em combate armado. Ele só dizia que desviava dele e sempre nos dizia que o olhar daquele bicho era puro e de humano, e que ele se protegia e não deixava passar no meio das pernas, porque isso o livrava da maldição. Bom, era o que diziam. E nunca mexeu com meu pai. Hoje eu vivo em Cuiabá, sou casada, e meus pais, na época da minha experiência, moravam em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Assim como até hoje a minha família mora lá. Meus pais já estão falecidos hoje. Eu tive meu filho no ano de 2000 e fui para minha mãe para ela ajudar a cuidar. Na época, tínhamos um sítiozinho e meu pai ia sempre para lá. Nesses dias, ele estava no sítio e na casa em que nós morávamos era bem na fronteira, na esquina, quase na Avenida Internacional. Atrás da minha casa, que era bastante grande o quintal, quase dava para ver a rua de trás, era cheio de pomares e no fundo tinha um galinheiro. No quintal, na parte da frente, tinha a casa da minha mãe, que era de madeira. Atrás, a da minha irmã, que também era de madeira, mas tinha metade de alvenaria. Como estava apenas eu, minha mãe, duas sobrinhas pequenas e o meu sobrinho, que também era pequeno, todas as crianças ali na faixa de 8 anos. Estávamos com a luz da sala acesa. Nossa cachorrinha, uma vira-lata pequena chamada Miudinha, por causa do tamanho, mãe estava nos quartos do fundo e eu no meio da casa. Nossa casa era num bairro que hoje é um grande centro comercial de vendas no Paraguai, que fica entre o Paraguai e o Brasil. Não tinha nem mato mais por perto naquela época, pelo contrário. Hoje tem até a Receita Federal do Brasil e a do Paraguai, uma de frente para a outra. Tem guardas armados até hoje, de dia e à noite. Nossa casa tinha muro e um grande portão de madeira com corrente e cadeado. Lá pelas 2 da manhã, eu estava amamentando meu neném, que tinha 40 dias, porém já tinha sido apresentado na igreja, já que eu sou evangélica. A cachorrinha começou a ficar de pé em mim, começou a chorar, pressentindo algo. Ela estava com medo, e eu, amamentando meu filho, não entendia nada. Até que ouvi a cachorrada da rua. Eles vinham num grande grupo, uns latindo, outros chorando. E a tal coisa só pulou o portão de casa. Fez um barulhão, porque eu estava na casa dos fundos e ouvi o portão balançar e a corrente fazer barulho. Creio que aquilo só pulou por cima e veio ao fundo da casa. Quando ele passou pela casa dos fundos, minha mãe disse: "Ana", com um terror na voz. E eu respondi: "Sim, mãe, estou ouvindo." Apesar de serem casas seguras, mantínhamos algumas janelinhas contra a mela. Meu pai tinha porte de arma. Sempre andava armado. Tinha um 38 e um punhal que sempre mantinha na cintura. Mas ele não estava em casa. Mas havia deixado um 22 que ele tinha com a minha mãe. Aquilo passou aos trotes ao lado dos quartos. Mas não se deteve conosco. Acho que o seu potencial era o galinheiro, que ficava bem no fundão do terreno. Bom, nem preciso dizer que tremia mais que vara verde. Eu orava e repreendia. Eu senti o tal fedor invadir o local.
Eu pude ouvir claramente o rosnado dele. Era um rosnado de lobisomem, sim. Uma respiração forte, ofegante. Sei que ainda hoje me lembro muito bem daquele som. Aquele grunhido parecia um porco, porém monstruoso. Ele apenas passou ali e minha mãe me disse: eu vou abrir a janela e dar uns tiros. E minha velhinha saudosa era corajosa, viu? E eu disse não, mais que depressa. E aquilo ficou uns 5 minutos no fundo do quintal. No outro dia, o jornal publicou que os guardas da aduana do Paraguai e Receita Federal viram algo que diziam ser o lobisomem. Isso reforça então que tive uma experiência bem no centro da cidade com aquilo. Nos dias que se seguiram, eu fui dormir com a minha irmã, que também estava com a bebê da mesma idade que o meu. A dela era uma menina e o meu era menino. O marido dela viajou. O tempo estava horrível, muito frio, nublado, lama. Só sei dizer que saiu nos dias seguintes no Jornal Nacional que o lobisomem foi avistado em Bela Vista, tentando entrar pelo telhado na casa de uma mulher que tinha sido recém-parida. O seu neném ainda não tinha sido batizado. O marido chegou a tempo e o afugentou a tiros. O meu bebê havia sido apresentado na igreja, que é o pré-batismo. O dela não devia ser batizado mesmo, pois ele bem nem ligou para nós, foi apenas ao galinheiro. Bem, essa foi minha história. Até hoje não acredito que passei por isso, pois por ser cidade grande, mas não era interior, e sim no centro. Isso reforça que o mal está em todo lugar. Bem, este foi meu relato, lembrando que sempre teve e continua tendo rumores de avistamentos. Logo, eu te envio outro relato com a história do meu pai. Tá aí, galera. Vamos aí a um segundo relato também dela. Continuação, relato do pai dela. Olá, sou de Ponta Porã, mas resido há 32 anos em Cuiabá, no Mato Grosso. E o que eu vou relatar se passou com meu pai, homem muito sério, respeitado, por ser um homem de palavra, humilde e trabalhador, criando seus 10 filhos com muito trabalho duro na roça, e depois como mestre de obras, 5 homens e 5 mulheres, todos vivos, trabalhando duro e honestamente, como nossos pais sempre nos ensinaram. O que vou relatar é uma história que se passou em 1945, quando meu pai lutou na Guerra do Paraguai. Somos brasiguaios, pois crescemos na fronteira de Pedro Juan Cavalheiro e Ponta Porã. Hoje, os meus pais já são falecidos. Meu pai há 2 anos e minha mãe há 6 anos atrás. Ele nos contava que naquela época caminhavam léguas para chegar ao seu destino. Contava que por várias vezes cruzou com o que ele acreditava que era um lobisomem, que era um animal enorme, com orelhas grandes, cara de animal, porém com olhos que, se olhássemos bem, era de humano. Homem corajoso, contava que aquilo se movimentava usando os cotovelos como pata dianteira, e que sempre passou do lado dele sem medo, apenas uma olhada de lado, disfarçando, sem medo. Contava que nunca sofreu ataque dele, apenas dizia que não podia deixar ele passar no meio das pernas, para que senão ele passava maldição para nós, se destransformava. Bom, esse é o relato do meu pai. Aqui em Cuiabá, lá pelos meados de 2009, houve um grande alvoroço. Conta um homem que levou sua filha numa clínica conhecida. Eu sou trabalhadora da saúde e já trabalhei nessa clínica, que é muito conhecida, por isso eu vou poupar o nome. Gostaria também que poupasse meu nome, já que sou muito conhecida por trabalhar na saúde. Identifique por Sônia. Voltando atrás dessa clínica, um bairro central de Cuiabá, tem uma rua bem íngreme,
subida e descida bem acentuada, asfaltada, bem iluminada. Porém tem uns lotes sem casa e com matagal. Conta esse homem que voltava para casa após a consulta e estava nessa rua descendo quando um animal maior que um cachorro atravessou no caminho, de um lado da rua para o outro, sem se importar com eles. Conta aquele homem que estava com sua esposa e filha, que o susto foi tamanho que deixou o carro morrer. No outro dia, fizeram uma reportagem no jornal local, no horário nobre, num canal ligado à Globo. Passado alguns dias, houve um rebuliço. Uma moça saiu para dar umas voltas e, voltando para casa, aquilo a perseguiu. Conta que era um cachorrão grande, monstruoso, com olhos vermelhos. Bom, novamente saiu uma reportagem do tal lobisomem que estava atormentando em plena região central de Cuiabá. Após aquele acontecimento e vários relatos, aquilo foi procurar guarida numa cidade vizinha, a uns 15 quilômetros de Cuiabá. Contam que lá estava e começou uma matança de animais, galinhas, porcos, bezerros e até cachorros. Os moradores, já cansados, se reuniram para uma caçada, munidos de armas como facões, espingardas, revólveres. Porém, creio que Akiro, quando não estava transformado, sabia das coisas e sabia da caçada e voltou para Cuiabá. Foi visto num local conhecido por São Gonçalo, lugar tradicional à beira da mata do rio Cuiabá, onde o povo procura para comer comidas tradicionais e peixes. Mas nunca mais foi visto após isso, lembrando que estava sendo monitorado pela televisão local. Acredito eu que deve ter fugido para algum outro local. Bom, mandei um outro relato contando o que se passou comigo e minha mãe em Ponta Porã. Acompanhe o canal, sou uma inscrita viciada nos relatos. Que Deus nos abençoe e muito sucesso a você. Abraços. Tá aí, galera, vamos aí a um terceiro relato. Olá, território obscuro, não quero me identificar, pois onde os fatos ocorreram, eu ainda moro no local. No início dos anos 90, tive minha primeira experiência. Eu tinha por volta de 12 anos e nos mudamos para um bairro chamado Ponta Caiana, que fica no município de Trindade. Meu pai era pedreiro, viajava muito levando meu irmão mais novo, que não gostava de estudar. Então ficávamos em casa, somente eu e minha mãe. Nós duas saímos de madrugada para Goiânia. Ela ia para o trabalho e eu ia estudar. Geralmente eu estava de volta em casa por volta das 14 horas e ficava sozinha até as 8 da noite. E nesse bairro, naquela época, a energia sempre acabava entre as 7 e 8 horas da noite. Era praticamente todos os dias que isso acontecia. E numa dessas ocasiões, antes de minha mãe chegar, eu comecei a ouvir passos em volta da casa. Eu sempre tive muito medo de ficar sozinha, mas naquele dia estava um silêncio em volta de casa. Eu ouvi os passos amassando as folhas em volta da casa e um barulho que mais parecia um fungado de porco. Aquilo me deixou muito apavorada e eu não tinha outra ação a não ser orar e pedir a proteção a Deus. Isso aconteceu várias vezes. Eu não cheguei a ver nada, eu só ouvi. Naquele tempo, haviam muitos boatos de que existia um lobisomem naquela região. Inclusive, havia uma história de que ele havia atacado um casal de senhores no bairro ao lado do nosso. Passados alguns anos, a segunda experiência aconteceu. Eu já estava noiva e numa noite estava jantando na casa do meu noivo e começou a chover muito forte. Estávamos eu, meu noivo e a família dele na casa. E foi quando a energia acabou. E logo em seguida começamos a ouvir aquele barulho que eu já tinha ouvido anos atrás. Fomos olhar pela fresta janela de vidro
Lá fora havia um vulto que parecia um cachorro muito grande, mas não tínhamos como ver nitidamente, pois ele estava andando no quintal no meio da chuva. Fazia barulhos que mais pareciam um rosnado. Aquilo demorou por vários minutos, até que ele saiu e foi caminhando rua abaixo, em direção de um pé de angico grande que tinha no fim da rua, onde sempre tinham vários trabalhos de feitiçaria. A terceira experiência foi por volta dos anos de 99, isso no mesmo bairro. Uma noite de lua, muito tarde da noite, os cachorros da rua estavam todos muito alvoroçados. Latiam muito, choravam e vinham subindo a rua. Quando eu e minha mãe abrimos uma frestinha na janela para ver o que era, conseguimos enxergar uma silhueta que vinha andando como uma pessoa normal de pé. Mas aquela figura andava devagar, toda preta e com pelos. Parecia estar incomodada com os animais que estavam em volta dela latindo. A criatura caminhou até quase nossa porta, mas ali parou, farejou o ar e voltou, espantando os cachorros que o seguiam. As duas primeiras experiências eu não posso garantir que era o lobisomem, mas essa terceira não me restou nenhuma dúvida. Depois dessa época, não vimos mais nada. Ouvi dizer que a pessoa que se transformava em lobisomem já morreu, e talvez por isso não houve mais aparições. Detalhe: entre os anos 90 até 98, naquele bairro, as pessoas mal saíam de casa à noite, principalmente entre os anos de 90 e 96. Depois das 8 horas da noite, não se via pessoas na rua. Tá aí, galera. Vamos aí a um quarto relato. Olá a todos do canal. Bom, tudo aconteceu quando eu e meus 2 irmãos fomos morar com a nossa tia por um tempo, lá na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. O ano era 2007. Certo dia, minha irmã, que na época tinha 9 anos, ganhou uma boneca de uma moça que morava em um centro religioso. Essa moça tinha um cachorro daquela raça que parece lobo. Ele era branco, feroz. Um dos olhos era branco e o outro azul. Ela deu para minha irmã uma boneca esquisita. Ela tinha mais de 1 metro de altura. A boneca chegava a ser maior que a gente. E minha tia ficava falando que aquela boneca era amaldiçoada, que era pra gente jogar fora ou queimar. Ficamos com medo, mas minha irmã não queria se desfazer da boneca. Até que um dia, de madrugada, acordamos para beber água. A cozinha ficava fora de casa. E essa boneca começou a andar, ir atrás da gente. Começou a nos perseguir. A gente contava para nossa tia e ela nunca acreditou. A boneca não tinha controle remoto, nem um botão que emitia som ou usava pilhas. Bom, como que fazia para andar? Nem sei se nesse ano existia boneca que andava sozinha. O que eu sei é que de tanto a gente falar, a minha tia queimou a boneca. E a boneca em chamas soltou sons de grito como uma criatura maligna morta pelo fogo. A casa da minha tia era muito grande. Tinha 2 andares. Outro ponto foi o que a minha tia dizia pra gente. Falava pra gente tomar cuidado com o Oto. Ela dizia que o Oto era um jacaré que pegava crianças e sumia com eles. Eu e meus irmãos morríamos de medo. Gostávamos de ficar até de madrugada sentados no portão. Até que um dia, entre meia-noite e 1 hora da manhã, não lembro exato, só lembro que era de madrugada, eu senti sede e pedi para alguém ir comigo para beber água. Eu não queria ir lá na cozinha sozinho. Eu fui sozinho, com medo. Foi quando de repente, quando eu estava bebendo água,
Eu olhei para a janela e silenciosamente desceu do terraço da casa da minha tia pela escada uma criatura muito grande. Tinha por volta de 2 metros. Tenho essa noção porque já conhecia pessoas com quase 2 metros de altura e pude comparar. Essa criatura era muito grande e feia. Parecia até um lobisomem. Só a pele, puro osso. Ele ficava em pé, só com as patas traseiras. E quando olhei para ele, eu gritei muito, sem parar e chorando. Ele subiu para o terraço correndo, sem emitir som. Todos que estavam lá fora entraram correndo, vasculharam o terraço e não acharam nada. E eu lembro até hoje como se fosse ontem. Apesar de que eu só tinha 7 anos na época, eu nunca mais esqueci desse fato. Uns detalhes: minha tia, meu tio e meus primos que moravam com a gente eram todos muito gordos. Até hoje, toda a família é. No dia seguinte, eu fui com a minha tia no terraço e olhei em volta. Todas as casas eram muito afastadas. Não tinha como um ser humano ter se fantasiado e ter pulado do terraço. Aquilo foi muito real. É algo que não esqueço até hoje. Meus tios e meus primos não podiam ser, porque, como eu falei, a criatura era magra, pele e osso, e eles são gordos. Bom, ninguém nunca acreditou em mim, pois nunca viram. Só eu. Era um lobisomem muito grande, muito magro. Bom, ninguém precisa acreditar em mim. Eu acredito, porque eu vi. E tenho medo até hoje de ver novamente. Hoje eu tenho 25 anos. Tá aí, galera. Foram aí 4 relatos sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.